E aí, pessoal, espero que estejam bem. Pitaco cinematográfico. Oppenheimer, filme contando a história do cientista físico quântico Robert Oppenheimer, que foi o homem que liderou o projeto Manhattan, que construiu a primeira bomba atômica do mundo no teste Trinity. Esse dirigido pelo Christopher Nolan, diretor que aparentemente chegou a vez dele no Oscar, e no fim desse vídeo eu vou falar sobre as indicações, das 3 indicações que esse filme teve ao Oscar. Mas vamos lá, o que a história vai tratar então de parte da vida dele, não vai ser aquela chatice de ele nasceu assim, ele foi criado assim e tal. Vai focar em alguns aspectos bem específicos do projeto Manhattan, boa parte, e algumas coisas posteriores a ele, especialmente quando, pós o projeto Manhattan, começam a desconfiar da lealdade do Oppenheimer por antigas ligações dele com o comunismo. No projeto Oppenheimer, o Oppenheimer consegue liderar a equipe para montar um local de pesquisa e desenvolvimento da bomba nuclear, porque era sabido que os alemães estavam liderando essa corrida, eles eram especialistas em física quântica, eles conseguiriam produzir antes uma bomba nuclear, então os Estados Unidos resolvem investir para conseguir chegar a essa tecnologia primeiro. Então ele monta uma cidade em Los Alamos, no deserto do Novo México, um lugar bem remoto. Ele cria assim um campo militar, um campo de concentração. Eu sei que muitas vezes a gente pensa em campo de concentração como lugar de judeus, morte de nazistas, que os nazistas matavam e tal, mas campo de concentração não necessariamente é isso. É um campo que as pessoas ficam lá cercadas e tal. No caso aí não era nem trabalho forçado, as pessoas iam para lá, mas o acesso era muito restrito pelo altíssimo sigilo desse projeto. Uma característica interessante desse filme, o Nolan, que é famoso por filmes como Amnésia, a trilogia Batman Begins com o Cavaleiro das Trevas, que ficou super famoso, a Origem, Interestelar, que sempre buscou muita coisa de ação, especialmente no Dunkirk, aqui ele fez o filme mais verborrágico dele de longe, então tem pouca ação nesse filme, tem bem pouca ação, aliás. Então é muito mais focado em relações humanas, em intrigas, em sutilezas, em traições, em lealdade, confiança. Muito, muito ligado a isso. É um filme de muita conversa, o pessoal sentar numa sala falando. Então, quem quer um filme mais agitado, talvez vai ficar infeliz ao ver um filme assim. E aí, então, como eu tinha dito, vai ter um segmento do filme, ele corre vários segmentos em paralelo, várias narrativas vão correndo ao mesmo tempo, em vários períodos distintos. Mas vem essa do anticomunismo, que nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, os Estados Unidos sofreram um processo muito grande de anticomunismo, de desconfianças imensas das pessoas, liderado pelo senador McCarthy, num processo que foi conhecido como macartismo. E aí, então, o Oppenheimer, que tinha tido ligações com os comunistas, o irmão dele tinha sido comunista, a mulher dele tinha sido ligada, ele teve uma amante que era comunista, ele mesmo teve coisas de sindicato, passa a ser visto com desconfiança. O cara que tinha criado a bomba atômica para os Estados Unidos. Então, assim, questione-se isso ou não, mas ele deveria ser considerado um herói pelo país, pelo que ele desenvolveu em prol do país, né? E aí eles tentam revogar a credencial de segurança dele. E um dos grandes momentos desse filme, assim, dessas narrativas, é sobre essa credencial, sobre essas ligações do Oppenheimer com o comunismo. Então, assim, é um período marcante dos Estados Unidos. Eu tenho um filme bem interessante sobre isso, que é o Trumbo, Lista Negra, que concorreu, acho que ao Oscar, com o ator do Breaking Bad, que mostra assim, que em Hollywood existia uma lista que pessoas não podiam ser contratadas se tivessem ligações com o comunismo. Especialmente porque era a época da Guerra Fria para valer, né? Mas assim, o filme, então, ele é muito verborrágico, mas o Nolan tenta dar alguma coisinha de tentar explicar, como ele sempre faz, algumas coisas, alguns conceitos de física quântica. Por exemplo, quando um professor de humanas pergunta para Oppenheimer se estrelas morriam.
é o que a gente chama hoje de buraco negro. Naquela época nem existia esse termo ainda, mas aí ele explica e o Nolan mostra uma animaçãozinha de como funciona, da gravidade se torna grande demais que suga toda a luz, enfim, o conceito já existia, só não existia o nome buraco negro. E a física quântica também, que é a física das partículas subatômicas menores que o átomo, foi desenvolvida no início do século XX por vários cientistas, dentre eles o Einstein, que até é um personagem secundário nesse filme, aparece algumas vezes, mas tem uma importância grande por ser o Einstein, né? A física quântica é o que leva à possibilidade da bomba nuclear. As bombas que foram utilizadas, a primeira do primeiro teste e as utilizadas contra o Japão, eram bombas de fissão. O que é isso? Bomba na qual é criada uma reação para que os núcleos dos átomos sejam desfeitos e que libere uma quantidade enorme de energia. Essas nas primeiras bombas, mas também é comentado no filme das bombas de hidrogênio ou bombas termonucleares, que essas bombas, então, elas são milhares de vezes mais fortes, que elas causam o efeito contrário, juntar dois núcleos de átomo para criar um só, que é o mesmo tipo de reação que ocorre no Sol, dois núcleos de hidrogênio formando de hélio, e causa uma energia monumental. Essas bombas são milhares de vezes mais fortes. Foi utilizada uma pelos soviéticos, uma vez a maior bomba de todas. É uma energia colossal, uma energia que destruiria uma cidade como São Paulo praticamente inteira num ataque só. É absurdo isso. Mas enfim, falando um pouquinho sobre física quântica também, vale um pequeno adendo aqui, que muita gente acaba usando física quântica para falar de coisas como espiritualidade, a lei da atração, campos de ressonância, nem lembro os termos. Mas olha, cada um acredita no que bem quer e tá tudo bem, mas não vamos chamar isso de ciência. É total pseudociência. Eu digo, se falou quântico, você está falando de física, não vem falar de espiritualidade, de lei da atração, de uma pessoa ter ressonância com outra. Não, isso não existe. Isso aí tudo é pseudociência. É o que eu digo. É como a Juju uma vez perguntou: papai, tá tudo bem acreditar que a Terra é plana, né? Não, não tá tudo bem, não dá. Tem coisa que aqui é ciência, aqui acabou, a gente sabe e pronto. Física quântica, então, é sobre partículas subatômicas. Mas, deixando de lado essa pequena tergiversação, um outro aspecto aí bastante moral até, ético, acho que acima de tudo, sobre o uso da bomba atômica. A gente está muito acostumado a ver produtos americanos, né? E a gente acha que às vezes esquece que os americanos sempre os heróis, que salvaram o mundo do nazismo, que conseguiram acabar com o comunismo. Esses mesmos americanos são a única nação do mundo que usou uma bomba nuclear contra a população civil no Japão. Usaram as duas bombas, todo mundo conhece, Hiroshima e Nagasaki, com 4, 5 dias de diferença, não me lembro ao certo, 20 dias depois deles terem testado a primeira bomba nuclear, e até hoje ficam num grande debate, um debate que não acabou, até entendo o debate, mas eu tenho o meu lado nesse, vou deixar claro aqui, que era o seguinte: essas bombas ajudaram a acabar com a guerra. Se a gente não jogar essas bombas, o Japão não iria se render. E se o Japão não se rendesse, iria morrer 1 milhão de soldados americanos para invadir o Japão e mais milhões de japoneses. Então, as 200 mil mortes de Hiroshima e Nagasaki compensaram isso. Eu acho que a gente não conta essas coisas por números. A gente não vai contar, porque uma bomba nuclear, assim, não só a bomba nuclear, como bombardeios contra a população civil, como os americanos fizeram em Tóquio, como os ingleses e americanos fizeram em Dresden, na Alemanha, como os alemães fizeram em Londres, bombardeio contra a população civil é uma crueldade, é uma coisa perversa e covarde. Então, as bombas nucleares utilizadas contra o Japão foram covardia pura. Porque se os japoneses quisessem lutar, os americanos também, então vai ter que ganhar a guerra lutando e não matando inocente, matando indiscriminadamente uma população civil. Esse fato também aparece um pouquinho no filme. O Oppenheimer
Começou o projeto para, como eu disse, chegar a bomba nuclear americana antes da alemã, só que os alemães perderam a guerra e se renderam em maio. Só que o projeto estava extremamente acelerado. Entendo ter mantido esse projeto. Já estava lá acelerado, termina, né? Só que nesse Oppenheimer do filme mostra o Oppenheimer assim, já vacilante em continuar o projeto e mais vacilante ainda sobre o uso no Japão, apesar dele ter escolhido os alvos, ter feito parte da comissão que escolheu onde seriam os melhores alvos para as bombas nucleares. Então, assim, o que a gente pode dizer, é até dito isso no filme, eles pensam, mas a gente não pode simplesmente avisar que a gente tem uma bomba nuclear, especialmente para o Stalin, que eles queriam avisar. No dia do teste, já o Truman contou para o Stalin, ó, eu tenho aqui uma bomba super poderosa, tá? Enfim, poderiam ter filmado o teste do Novo México e mostrado, aqui, ó, temos isso. Ninguém nesse mundo queira não mexer com a gente. Mas dito no filme, não vamos falar, vamos mostrar, vamos atacar e destruir uma cidade inteira e mostrar que nós somos cara aqui. É tipo isso. Então, novamente, eu sempre tive o lado que foi uma covardia imensa, não importa se poupou 1 milhão de americanos, 5 milhões de japoneses, que as pessoas que estavam lá vivendo suas vidas, crianças, mulheres, homens que não estavam participando da guerra lá em Hiroshima, ou mesmo militares, do nada cai uma bomba que evapora parte das pessoas. E os que não foram evaporados tiveram consequências absurdas por conta da radioatividade. Foi algo assim muito, muito cruel que aconteceu com isso. Então, bom, feito tudo isso, acho que falei de boa parte do filme, vamos falar de Oscar então agora. Esse filme, assim, eu tomo muito por base as casas de apostas. Esse filme está disparado. Se apostar R$1, você vai ganhar 8 centavos em melhor filme. Você ganha R$1 e mais 8 centavos. Porque está muito à frente. Então, diria assim que de 13 indicações, 8 ele já está praticamente ganho. Eu vou aqui nomear, depois eu digo melhor. Mas ele vai ganhar filme, diretor, ator principal, Cillian Murphy, ator secundário, Robert Downey Jr., som, trilha sonora, fotografia e montagem. Esses 8 praticamente estão garantidos e ainda pode levar um roteiro adaptado, alguma outra coisa, mas acho que não, acho que vai ficar nesses 8. Enfim, é muito Oscar por um filme só. Mas então, discutindo um pouco sobre essas indicações. É aquela coisa que eu já disse, chega a hora que chegou o momento do cara. Então chegou o momento do Christopher Nolan, que eu já falei um pouco dos filmes dele, é um diretor conhecido, aclamado por crítica e público e tudo mais, chegou o momento dele. O filme é bom? Sim, o filme é bom. É um pouco cansativo, como eu disse, por ser verborrágico e tal, mas ele tenta dar um ritmo o tempo todo para essa verborragia não cansar o espectador. Como diretor, faz um trabalho excelente fazendo isso. Depois, quando eu fizer minha análise comparando a todos os outros, eu posso dizer se eu acho que ele merece ganhar ou não. Atuações são muito boas do Cillian Murphy e do Robert Downey Jr. também, depois irei comparar com os demais. Eu gostei bastante do Bradley Cooper, bem para ator principal, embora pareça que ele está bem longe da indicação, mas isso eu farei posteriormente. Som e trilha sonora, às vezes, assim, é o que movimenta aquele filme. Então, nos diálogos, aquela coisa arrastando, e a trilha tá... aquela coisa de agitar, e é muito comum nos filmes do Nolan ter uma trilha assim. Dunkirk era um exemplo, era a trilha que o tempo todo te deixava angustiado. Não era do mesmo... compositor, que agora é o Ludwig Göransson, já ganhou um Oscar por Pantera Negra, as anteriores eram no Hans Zimmer, que também já ganhou Oscar e tal, um grande compositor. E a fotografia do Royce Van Hoytema, que já trabalhou também com o Nolan em outros filmes. Não ganhou Oscar ainda, agora ele vai ganhar. É um grande diretor de fotografia. E a montagem também, que faz esses vários arcos rolando e tal. E tem um propósito de ser isso, porque as coisas no fim vão se encaixar. Enfim, pitaco longo dessa vez, mas estou falando do filme que vai ganhar o Oscar, é quase certo que ganhe. Ainda faltam 2 semanas, mas tá encaminhado. Essas estatuetas já estão meio que direcionadas na mão desses caras. Tá bom? Nota para Oppenheimer? Nota 8. Valeu, galera!